O apoiador, mete um boné CPX na tua cabeça e entra dentro da Vila do João com ele. Não tem nada a ver com tráfico. Faz uma visita lá no São Carlos, entra na pedreira com boné CPX. Se sair de lá, meu irmão, então vocês estão certos. Todas as reportagens e jornais que vocês viram a respeito do Lula com esse boné aí CPX na cabeça, esquece. Porque todo jornalista que não mora no Rio de Janeiro, que não conhece a realidade do Rio de Janeiro, não sabe quais são as vias e lugares que você pode e não pode entrar no Rio de Janeiro, qualquer jornalista que não seja verdadeiramente carioca, que não conheça a realidade do carioca, não tem autoridade para falar sobre esse assunto. Então esqueça tudo, esqueça o que você viu na Rede Globo, porque ali só tem jornalista de apartamento. Esqueça tudo que você viu. Esqueça a galera da CNN, pelo amor de Deus, vocês acham que Gabriela Prioli, vocês acham que essa mulher anda nas ruas do Rio de Janeiro como um carioca anda? Não, pessoal, esquece tudo. Hoje, vocês vão ouvir de um carioca que morou no Rio de Janeiro 30 anos e conhece a realidade das ruas do Rio de Janeiro. Eu sei onde posso, onde eu não posso entrar no Rio de Janeiro. Eu sei quando eu tô entrando numa área que é perigo, porque só quem é carioca de verdade mesmo conhece a realidade do Rio de Janeiro. Então, pra falar desse assunto aí, do Lula com esse boné na cabeça, não é simplesmente você falar se tem ou não tem a ver com determinada facção criminosa. Não. Tem muito mais informação por trás pra você entender qual é o significado de você colocar um boné desse na cabeça. Não é uma coisa tão simples assim. Primeiro, vejam esse pequeno vídeo aí desse cara que é carioca e já deu pra ver nas palavras dele que ele realmente conhece a realidade do Rio. Se liga aí nas palavras dele. Ao contrário do que um monte de apoiadores do senhor Luiz Inácio aí vem dizendo que CPX é a abreviação de complexo do alemão, a realidade é outra. CPX significa complexo, só CV. A sigla foi adotada pelos caras. Os caras que mandam no morro adotaram a sigla para se referir a todo o conjunto de comunidades que eles dominam. Tá certo? Não é complexo do alemão. Vamos ser francos, tá ok? Se é, faz o seguinte então. O apoiador, mete um boné CPX na tua cabeça e entra dentro da Vila do João com ele. Não tem nada a ver com tráfico. Faz uma visita lá no São Carlos, pede pro Lula usar o boné CPX. Entra na pedreira com o boné CPX. Se sair de lá, meu irmão, então vocês estão certos. Eu poderia colocar até um vídeo de um cara da CNN aqui, mas eu não vou dar referência de gente que não mora no Rio e não conhece a realidade do Rio. Agora eu vou explicar pra vocês o significado do que esse cara que mora no Rio de Janeiro falou sobre esse lance de você botar o boné e tentar entrar numa comunidade que não seja ligada com as comunidades do Complexo do Alemão. Preste atenção em tudo que eu vou falar pra vocês, porque isso daqui você não vai ver em jornal nenhum, isso daqui você não vai ver em matéria escolar nenhuma. O que vocês vão ouvir aqui é a realidade, é o que realmente significa você botar esse boné na cabeça e andar no Rio de Janeiro achando que não tem nada a ver. Quem viu os vídeos e os tweets do Felipe Neto falando que não tem nada a ver, que isso não tem ligação com nada, está correndo risco de morte, porque se uma pessoa coloca um boné desse e transita no Rio de Janeiro achando que não tem nada a ver, está praticamente implorando para perder a vida a qualquer momento. Então preste atenção em tudo que eu vou falar, porque esse vídeo aqui é mais do que um conteúdo de período político. Esse vídeo aqui pode salvar muitas vidas. Mas só vou alertando a vocês aqui, o mais importante nesse vídeo é vocês entenderem a mensagem. Então eu vou picotar esse vídeo todo, vou cortar ele inteiro, porque eu quero que ele fique o mais resumido possível, o menor possível, porque tem muita coisa para ser falada aqui. O mais importante é você entender a mensagem no fim das contas. Vamos lá. O Comando Vermelho surgiu ali por volta do final dos anos 70, acho que 1978, 79. O Terceiro Comando Puro, que antigamente era chamado de Terceiro Comando, foi fundado ali por volta de início dos anos 80. Já o ADA viria a surgir ali quase que em meados dos anos 90, 93, 94, 95, por aí. Essas são as três facções mais famosas do Rio: Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA. Agora o que vai ser falado aqui, só quem mora no Rio de Janeiro conhece essas informações, e nem todos que moram no Rio de Janeiro. Tem muita gente que mora no Rio de Janeiro e boia sobre esse tipo de coisa. Normalmente são mais os policiais que estiveram envolvidos com as operações dos anos 90, ou então pessoas que viveram na prática, na pele, o terror da criminalidade do final dos anos 90 até o início dos anos 2000. 1997, entre 97 e 98, surge uma facção chamada Terceiro ADA. Esse é um dos apelidos que essa união ganhou, que foi a união do Terceiro Comando com ADA. Quem mora no Rio de Janeiro vai se lembrar perfeitamente do funk que estava na moda, é o ADA do Chuck, vocês se lembram, não é? Amigo dos amigos, Terceiro ADA. Essa foi uma aliança que trouxe uma paz por um fio entre o Terceiro Comando e o ADA, onde quem era da ADA podia ir em área de Terceiro Comando e quem era de Terceiro podia ir em
a área de ADA sem ser atacado, sem sofrer qualquer retaliação. Mas essa aliança estava tão frouxa, cara, que ela viria a se dissolver ali por volta de 2002. Entre 2001 e 2002 começou já a dar uns problemas. Essa aliança já estava para se separar desde quando ela se formou. Tava muito frágil, porque tinha a galera do terceiro que não suportava a galera da ADA, a galera da ADA que não suportava a galera do terceiro de jeito nenhum. Na verdade, a aliança só serviu para fomentar uma raiva mais ainda de um com o outro, do ADA para o terceiro comando. E eles se tornariam inimigos piores do que antes. Existe um contexto mais detalhado que explica a razão do rompimento entre as lideranças do terceiro comando e a ADA, envolvendo traições e descumprimentos de acordos. Mas não é assunto para esse vídeo. Foi então que em 2002 surgiu uma nova facção, ou então uma nova denominação do que antes era o terceiro comando, chamado Terceiro Comando Puro, ou seja, o TCP. Mas tipo assim, não é que foi um ressurgimento do terceiro comando. Eles colocaram o P no final apenas para darem a entender que não tinham mais qualquer aliança com o ADA. E por que eu tô falando todas essas informações aqui? É porque vocês precisam entender tudo até eu chegar no detalhe do boné CPX. A dissolução do ADA com o terceiro comando, na verdade, anunciava uma guerra entre as três facções criminosas do Rio de Janeiro que nem a polícia esperava uma explosão de violência como aquela. Isso por quê? Porque o Comando Vermelho entendeu que tanto o ADA como o terceiro comando estavam enfraquecidos por causa da separação, porque essa separação já resultou em alguns conflitos entre as duas facções. Então o Comando Vermelho, obviamente, viu ali a oportunidade de poder expandir os seus territórios, que estavam dominados pelo terceiro e pelo ADA, só que agora estavam enfraquecidas por causa da separação. E para completar, os informantes, tanto do ADA como do terceiro comando, começaram a acusar uns aos outros de estarem x-novando, ou seja, o terceiro comando estava acusando o ADA de estar x-novando para a polícia e o ADA acusando o terceiro comando de estarem x-novando também para a polícia, para que a inteligência da polícia soubessem como eram as operações dele, quais eram as vias onde eles escondiam armas e drogas e tal, o que acabou não só envolvendo a polícia, como piorando mais ainda a situação da separação das duas facções e aumentando também a confiança do Comando Vermelho. Resultado, começou o maior período de disputa de território entre as facções criminosas do Rio de Janeiro. Foi o período onde houveram mais arrastões em rodovias, tiroteios intensos em qualquer horário do dia, bandidos cruzando ruas e vias armados, carros com bandidos andando em ruas normais, na caçamba, cheios de traficantes armados, ou era para tomar uma favela ou para mandar reforços para uma comunidade aliada que estava sendo atacada. E no meio disso, a polícia, ao mesmo tempo que guerreava contra três facções muito bem armadas, armamento pesado, também tentavam negociar com os chefes das facções para apaziguar aquele inferno, porque nem a polícia estava dando conta daquela explosão da criminalidade do Rio de Janeiro. Porque quando o morro ou favela tentava invadir uma área inimiga, era pra ficar dias e dias em tiroteio, ficava tanto tempo às vezes, e isso afetava, cara, uma região inteira. Eram escolas fechadas, comércios fechados, ruas ficavam desertas e o povo apavorado, o que dava a entender que literalmente as facções criminosas haviam tomado a cidade à força, porque não tinha contingente na polícia o suficiente para bater de frente contra três facções em guerra. E ao mesmo tempo que as três facções estavam em guerra entre elas também atacavam a polícia. Então não parecia que a polícia era uma autoridade do governo, um sistema de defesa do Estado. Parecia que a polícia era uma quarta facção. Devido a isso, esse foi o período de guerra entre as facções no Rio de Janeiro que mais morreram bandidos. Era normal você passar em lugares, você ver corpos cobertos. Na região que eu morava, toda hora morria alguém, cara. Era toda hora. Era alguém que tava devendo tráfico, era alguém que falava, ficava gritando que era, eu sou comando, eu sou ADA, eu sou a terceira. Daqui a pouco o cara parecia morto. Caraca, foi muita gente que morreu, bicho. As guerras de 2002 até 2007 foram mais por questões de disputa de território. Só que do período ali de 2011, 2012 e diante, parecia que a criminalidade tinha dominado a cidade de uma outra forma. Os bandidos estavam ditando regra em tudo. Vou dar só um exemplo pra vocês. Teve uma onda de roubo, acho que foi em 2013, lá em Madureira, que é um bairro comercial do Rio de Janeiro, e a polícia não conseguia parar o crime. Mas aí os comerciantes começaram a se sentir muito vulneráveis e foram pedir ajuda às comunidades locais ali de Madureira. O que aconteceu? Veio a ordem do tráfico falando, quem roubar em Madureira vai morrer. Resultado, pararam-se os roubos no comércio de Madureira, Mercadão de Madureira, nas ruas, camelô e tal, acabou. Porque quando a ordem veio do crime, os criminosos, os ladrões, os pedófilos, os estupradores obedeciam. Pra quem mora no Rio de Janeiro, sabe perfeitamente o que eu vou falar agora. Estávamos praticamente prisioneiros do crime. Tinha dias que a gente não podia sair de casa. Tinha dias que a gente não podia ir pra escola.
trabalhar. Tinha um ônibus que a gente não podia pegar. Tinham ruas que a gente não podia passar. Agora sim, aonde entra o Lula e o boné da CPX nessa história toda que você contou? Então, de 2002 em diante, as facções do Rio de Janeiro ficaram completamente radicais e loucas. E isso acabou envolvendo a população, o que a gente podia fazer e o que não podia fazer na cidade. Portanto, até as cores que a gente vestia nas ruas estavam sendo monitoradas pelo crime. A gente não podia vestir qualquer cor, qualquer roupa e nem andar com qualquer símbolo e tal. Tinham coisas que poderiam botar um alvo na nossa cabeça ou nas nossas costas ou no peito. As comunidades do Terceiro Comando Puro e ADA, nesse período de 2002 em diante, proibiram as pessoas, todo mundo, de andar com cores vermelhas nas suas comunidades e nas ruas. Você não podia passar perto de comunidade de ADA e Terceiro Comando usando qualquer coisa vermelha. Boné vermelho, camisa vermelha, tênis vermelho, relógio vermelho. A cor vermelha ficou proibida na cidade do Rio de Janeiro. Você só poderia andar com essas cores vermelho dentro das comunidades dominadas pela facção do Comando Vermelho. Fora delas, você estava correndo risco de levar um tiro a qualquer momento. Isso por quê? Porque você seria considerado um integrante do Comando Vermelho ou um simpatizante. Já viu esses garotinhos de 14, 15 anos que ficam falando eu sou comando, né? Então, muitos desses garotinhos morreram nesse período, porque ficava falando na torta direita eu sou comando, eu ando de vermelho mesmo, né? E quando os caras da DA do Terceiro pegavam, matava mesmo, tacava fogo, atirava, podia estar dentro de um ônibus, se ele estivesse com roupa vermelha, tacava pedra, se tivesse com arma, atirava em cima de você. É igual esses garotinhos de hoje em dia, esses garotinhos de 14, 15 anos que estão defendendo o Lula. Ah, boné da CPX não tem nada a ver. Esses garotinhos nem viveram aquele período lá de 2002, bicho. É que tem 20, 22 anos, estava no colo da mamãe, não sabe de nada. Mas não era só as cores do vermelho. Eram algumas marcas também que você não podia usar. Tinham regiões do Rio de Janeiro que era perigoso você andar com roupa da Nike ou com roupa da Adidas. Era uma série de códigos, bicho. Se você não morasse no Rio de Janeiro, você não podia andar no Rio de Janeiro com alguém que não conhecesse, senão você poderia correr perigo até por um acessório que você usasse. Além de roupas vermelhas e alguns acessórios, tinham símbolos também que você não podia andar, tipo camisa com o número 3, símbolos da Mocidade Independente, tipo assim, um cara que gosta de escola de samba não podia andar com a camisa da Mocidade Independente Padre Miguel, porque iria sinalizar que o cara está diretamente ligado com a Vila Vintém. Então, considerando que até hoje, no Rio de Janeiro, existem símbolos e acessórios que você pode estar acenando positivamente para uma facção criminosa, sim, você usar um boné ou um acessório, uma camisa que tem alguma sigla que de alguma forma ligue alguma comunidade ou alguma facção criminosa, sim, você poderá estar correndo um risco enorme. Em alguns casos você vai estar sendo de fato considerado alguém que está acenando positivamente ou para Comando Vermelho, ou para ADA, ou para Terceiro Comando Puro. Portanto, sim, usar esse boné com a sigla CPX no Rio de Janeiro é um risco de morte. Queira você ou não, não importa a explicação que qualquer especialista de jornal te fale, você usar esse boné, você vai estar acenando positivamente para o Comando Vermelho. Ah, mas o boné significa complexo, não tem nada a ver. Tem a ver porque o complexo é dominado pelo Comando Vermelho e essa sigla é usada pela galera que está diretamente ligada ao comando ou então os simpatizantes do comando. Eu sei que tem muita gente que mora no Complexo do Alemão, que não é bandido, que é trabalhador e tal, mas essas pessoas que moram lá, que são estudantes, trabalhadores, que precisam sair do Complexo do Alemão para trabalhar, para ir no centro, para ir em outras áreas, eles jamais usariam esse boné. Ninguém usa um boné desse perto de uma comunidade de facção rival, porque sabe que vai estar botando um alvo na cabeça. Vocês ouviram o vídeo do cara que eu mostrei para vocês aqui no início do vídeo, né? Mete um boné CPX na tua cabeça e entra dentro da Vila do João com ele. Não tem nada a ver com tráfico. Faz uma visita lá no São Carlos, entra na Pedreira com boné CPX. Se sair de lá, meu irmão, então vocês estão certos. Sim, pessoal. Isso é antigo no Rio de Janeiro, é desde 2002. Guerra da dissolução do Terceiro Comando com o ADA que deu início ao Terceiro Comando Puro. Isso é antigo no Rio de Janeiro. Isso é uma regra que já tem o quê? 20 anos no Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus, mas como é que você vai saber disso? Você não sabe disso através de jornal, é só através de alguém que mora no Rio de Janeiro, que morou no Rio de Janeiro e que viveu isso na prática. CPX é praticamente Comando Vermelho. Ah, mas não quer dizer Comando Vermelho, é complexo. Meu amigo, na cabeça do próprio morador do Complexo do Alemão é Comando Vermelho. Não tem como separar essas coisas, dá no mesmo, porque isso virou uma sigla, virou uma marca. Não tem como você fugir disso, não tem como falar que isso é mentira, que isso é fake news. Isso é uma realidade do Rio de Janeiro. Agora, se você não está acreditando no que eu tô falando e acha que o que o Felipe Neto tá falando é verdade, vocês acham que o Felipe Neto, esses jornalistas da Globo aí, o pessoal que tá falando que o boné da CPX não tem nada a ver, então vou te desafiar, meu amigo. Vou te desafiar não você a fazer isso, não faça isso não, porque eu não quero que aconteça nada com você. Mas manda um tweet, uma
uma mensagem lá pro Felipe Neto, manda ele botar esse boné da CPX e passar perto do Complexo de Israel, por exemplo. Sabe o que é Complexo de Israel? É um complexo de comunidades dominada pelo Terceiro Comando Puro. Parada de Lucas, Cidade Alta, Vigário Geral, Pica-Pau, Cinco Boca. Tem outras comunidades também que você pode botar o Felipe Neto pra fazer um teste com esse boné. Por exemplo, o Morro da Mineira. Manda ele passar perto desse lugar aí com esse boné pra ver se não vai dar nada. Não precisa nem entrar no morro, na favela. Passa só ali, no pezinho do morro, onde estão os mototáxis, pra ver no que vai dar. Faz um teste aí rapidão. Vai lá. Bota aí, Felipe Neto, esse boné e vai lá dar um rolezinho com esse boné perto desse lugar pra ver se não tem nada a ver mesmo. Eu não faço porque eu já sei perfeitamente o que vai dar, mas já que você tá falando que não tem nada a ver, eu poderia fazer um teste pra provar pras pessoas aí. Mas tem outros lugares que você pode passar também, amigo. Vai lá em Padre Miguel, toda a região de Padre Miguel, Vila Vintém, com esse boné CPX na cabeça, só pra ver o que vai acontecer. Vai lá, Felipe Neto. Você, jornalista que tá falando que não tem nada a ver, vai lá. Esse boné é mais do que um boné. É você praticamente implorar pra morrer desfilar com um boné desse no Rio de Janeiro. Agora eu tô fazendo esse vídeo aqui porque tem muita gente safada, como Felipe Neto, como a galera da Globo, como esses influenciadores aí que nem moram no Rio, gente que nunca pisou no Rio de Janeiro, que não conhece a realidade do Rio de Janeiro, ficam falando essas coisas, ficam induzindo a garotada a usar esse boné, ficam induzindo o gringo a usar esse boné. Tem muita gente agora que vai querer usar um boné desse pra falar que não tem nada a ver, vai estar correndo risco de morte lá. Se acontecer, bota na conta dessa galera, tá? Mas quem mora no Rio não vai ser maluco de usar um boné desse, né? Porque quem mora lá conhece a realidade, fica falando que não tem nada a ver porque tá de maldade. Mas, enfim, aqui está o aviso.